Todo tempo é tempo de louvar ao Senhor, é tempo de agradecer por todos os benefícios, por todas as obras. Feche os seus olhos aí onde você está. Aquiete a sua alma. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. A Tua presença, a Tua essência faça parte das nossas vidas, em nosso coração, em nossas atitudes. Eu declaro agora que a paz que excede de todo entendimento possa governar a tua vida. Uma história, uma nova história o Senhor vai escrever hoje, de libertação, de restauração. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor vai fazer sobre as nossas vidas. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Declare: mestre, mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Erga suas mãos e declare: remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver. Erga suas mãos e declare: tu és a própria vida. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua
uma história de poder. Remove a minha pele, chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, Senhor, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, Senhor, me chama para... Pega suas mãos e declare: ressuscita-me, ressuscita-me. Ele vai ressuscitar os teus sonhos, ressuscita-me. Oh, ressuscita-me. Oh, ressuscita-me. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Uma história de poder o Senhor vai escrever na tua vida. Eu tenho certeza disso. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, a alegria do Senhor sempre, sempre, sempre será a sua força. Então venha comigo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece. Mais uma vez, só a igreja comigo assim, vamos lá. A alegria está no coração. Verdadeira, a verdadeira, quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Todo mundo, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria do Senhor, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia.
Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, em suas mãos vou segurar. Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, em suas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo seu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 E as palmas. Declare vento. Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, em suas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo seu amor. A alegria do Senhor É a nossa força. 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 Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor É a nossa força. a igreja. A alegria do Senhor. Então declare: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Aplauda o Senhor, igreja! Feche seus olhos nesse momento. Vale a pena. Você está no reino. Vale a pena. Cada oração, cada lágrima, a sua disposição em estar aqui, vale a pena. Vale a pena. Obrigado, Senhor. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, erga suas mãos e cante, que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer
pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustenta, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Liga suas mãos aos céus e declare ao redor, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua é tudo que eu preciso. Eu sempre te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Pegue suas mãos e declare que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi, Senhor, nesse jardim da inocência. Oh, oh, oh. Vale a pena, vale a pena. Declare, vai valer, vai valer a pena, Vai valer a pena, vale a pena. vai valer a pena mesmo. Cada choro, vai valer a pena, Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Existe um rio, declare isso, que flui do teu águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Mergulhe nas águas, igreja. Seja preenchido. Existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono. Águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero mais, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Erga suas mãos em onde você está. Comece a chamar essas águas. Para onde mais poderemos ir, Senhor? Sem as palavras de vida eterna, para onde mais poderemos recorrer? Sem as tuas águas, para onde mais, Senhor? Para onde mais? Só podemos te agradecer. Só podemos te agradecer porque Tu és Deus. Nunca tem deixado faltar nada na nossa vida. Oh, mergulhe nas águas. Oh, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Queremos muito mais. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Senhor, erga suas mãos aos céus. Onde você está agora, faça a sua oração. Pai Santo, Pai querido Deus, recebe louvor e adoração desta tarde, Senhor. Pai, nós queremos beber desta fonte, queremos saciar a nossa sede, a nossa fome, ó Deus. Pai, declaramos que nesta tarde, ó Deus, nada e nem ninguém, ó Pai, vai ficar indiferente. Pai, sabemos que o Senhor é uma fonte inesgotável. Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Deus. Nós nos prostramos nesse momento diante da Tua grandeza. Nós bendizemos, exaltamos o Teu santo nome, ó Pai, e declaramos uma tarde de avivamento, ó Pai. Declaramos todo tipo de tristeza, amargura, ó Deus, caindo por terra, mas verdadeiramente o Espírito Santo de Deus tomando conta de todo o nosso ser. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. A igreja diga amém. Glória a Deus. Nós vamos orar. Antes de você assentar, eu gostaria que você pudesse orar agora em concordância. Temos aqui o nome da Claudiana e nós vamos orar intercedendo. É muito importante que você entenda o quanto a minha oração e a sua oração junto em concordância faz mover os céus. Temos visto a mão do Senhor em muitos testemunhos tremendos e maravilhosos. Então eu queria que você, onde você está, talvez você está bem, mas você conhece alguém que necessita da intervenção de Deus. Abra sua boca onde você está e nós vamos orar por essa vida. Pai Santo, Pai querido,
Nós unimos a nossa fé nesse momento, ó Pai, apresentando diante de Ti a vida da Claudiana. Pai, não sabemos o local, mas aonde ela estiver, ó Pai, oramos para que a graça do Senhor a alcance. Chamamos a restauração da sua saúde, ó Deus. Oramos, ó Deus, para que o Senhor possa estar restaurando toda a junta, toda a medula, ó Deus, e declaramos a saúde sobre a vida dela. Pai, cada nome que está sendo apresentado agora a Ti, ó Deus, no poder e autoridade do Teu nome, nós chamamos saúde, ó Pai. Declaramos agora a restauração plena da saúde dos nomes que estão sendo apresentados a Ti. Clamamos por cura, clamamos por milagre, ó Deus. Pai, sabemos que o Senhor é o Deus de perto, Deus de longe. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. E queremos agora profetizar cura sobre aqueles que nos ouvem pela internet. Agora, exerça a sua fé, receba a sua cura, receba o seu milagre, no nome de Jesus. A igreja diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Tome seu lugar. Graça e paz, igreja. Amém? Só metade que respondeu. Graça e paz. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa tarde? Amém. Vocês estão felizes e com certeza eu também estou muito feliz porque o Senhor guardou toda a caravana que esteve em Jerusalém, tanto na ida como na vinda. E eu louvo a Deus pelas intercessões, pelas orações. Você pode dar um aplauso pelo Senhor agora, pelo cuidado. É muito bom os lugares onde nós estivemos, muito abençoado. Mas eu quero dizer para você que não há nada mais alegre, não há nada melhor do que estar aqui com a nossa família em Cristo e na nossa terra. Amém? Glória a Deus. Quero dar as boas-vindas a você que está vindo pela primeira vez. Você é muito bem-vindo neste lugar. Você é a sua casa. Queria que seus olhos estivessem voltados para o telão, para nós acompanharmos o informativo e ECG. Nosso Pai, que o teu nome seja. Glória a Deus. Queria divulgar a você, depois nós vamos estar orando, mas dia 31 de maio foi estabelecido como hoje foi lançado a campanha de intercessão pelas nações, promovido pela instituição Portas Abertas. É chamado DIP 2015, Domingo da Igreja Perseguida, e várias igrejas no Brasil estão em oração. Várias denominações evangélicas estão orando, crendo que Deus já salvou os povos de todas as tribos e as nações. Então é uma chamada da parte de Deus para que nós possamos estar juntos, intercedendo por esses povos ainda não alcançados.
orando também pela salvação dos povos muçulmanos, para que eles conheçam o amor de Deus. Então, há uma chamada para que eu e você possa estar intercedendo. Depois, antes da oferta, nós estaremos, quando estivermos em pé, estaremos orando também por essa chamada, por esse despertamento. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Nós vamos ver aqui esse texto, do versículo número 1 até o número 7. 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou então no telão. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: Retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Versículo 7. Mas passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. A igreja pode dizer amém? Esse texto é um texto que todos nós já conhecemos, já fomos ministrados. E é tão interessante que nesse capítulo de número 17 de 1 Reis, há um propósito de um despertamento e uma chamada para cada um de nós, no que diz respeito à provisão. Nós não vamos entrar no mérito agora no segundo texto, mas você já conhece aonde está aí o relato da viúva. Mas eu queria apenas ater aqui, nesses apenas 7 versículos, para nós podermos ver duas coisas. Aqui, no versículo 2 diz: Depois veio a palavra do Senhor a Elias. E o destaque nesses 6 versículos que nós temos aqui, 7 versos, é justamente falando sobre provisão completa. Queria que você repetisse comigo: provisão completa. É assim que o nosso Deus faz, é assim que o nosso Deus realiza, é assim que Ele fez na vida desse profeta, na vida de Elias, mas aonde o profeta demonstrou total obediência a Ele. Aqui Deus dá uma palavra, uma direção para Elias, para que ele se retirasse desse local e ele fosse para um outro local, porque o Senhor, Ele diz: Eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. É tão interessante porque eu e você temos recebido palavras que vêm do trono de Deus aqui deste altar, temos recebido despertamento, mas é fundamental que eu e você, ao receber a palavra, nós possamos andar em obediência ao Senhor. Porque, primeiro, o mesmo Deus de 2000 anos atrás é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Posso ouvir amém? O meu Deus e o seu Deus, Ele não falha, queridos. E aqui, nesses versos, pequenos versos, Deus dá esse comando, dá a palavra, ordenância a uma ave que era carnívora, mas Ele dá uma ordenância para que o profeta seja alimentado, seja sustentado por esses corvos. Aqui diz que Elias fez conforme a palavra do Senhor. Não questionou, não argumentou, creu. E é fundamental que eu e você, para também desfrutarmos de provisão completa, além de estarmos recebendo a palavra, possamos praticar, crer nesta palavra. Por mais muitas vezes que você, olhando a circunstância, olhando a realidade, olhando o quadro, muitas vezes parece ser impossível, mas eu quero dizer para você, é nesse momento que você crê, é nesse momento que você pratica, isso faz total diferença. O profeta não questionou, e aqui o Senhor foi com ele, alimentou ele. Aqui diz que os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer.
E o meu Deus e o seu Deus é tão tremendo. Por quê? Para fortalecer de que Ele é o Deus de Israel, Ele é o meu Deus e o seu Deus, e que com Ele, quando nós cumprimos a sua ordenança, nada vai falhar. Ele cita também o segundo texto que você vai ler na sua casa, que é a provisão que vai vir através de uma pessoa que depende das pessoas e não poderia dar provisão, que é a viúva. Eu quero dizer para você, esse momento antes de você receber a palavra, é o momento onde você pode e deve fazer aquilo que está estabelecido na palavra. Temos a palavra do Senhor estabelecida há 2000 anos atrás, temos os seus princípios, seus estatutos, seus mandamentos, e temos os testemunhos daqueles que têm recebido esta palavra, têm desfrutado do melhor dessa terra. Eu quero dizer a você, talvez você já chegou aqui nessa tarde, e talvez nós já estamos nos aproximando, chegando à metade de 2015, e você ainda não está desfrutando da provisão completa. Mas eu quero que você olhe ali para aquele quadro. Temos ali o tema restauração, 2015, o ano da restauração. Eu e você podemos nos apropriar, queridos. Não é cedo nem tarde. É preciso que você creia. Eu posso ouvir amém? É preciso que eu e você, além de recebermos aqui a palavra, a gente creia e a gente pratique. E eu tenho certeza que há um projeto de Deus, há uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida no que diz respeito à restituição e restauração. Especificamente nesse momento falando sobre a área financeira. Podemos nos apropriar porque o meu Deus e o seu Deus não falha, e há provisão. Temos palavra aqui de que vai sobrar. Temos palavra em Levítico que praticamente em todos os cultos a palavra do Senhor veio ao nosso apóstolo e ele tem decretado sobre a igreja. E eu sei disso porque algum momento numa reunião perguntamos, e pode ter certeza, queridos, muitos já estão desfrutando disso, e para muitos já está sobrando. Eu posso ouvir amém? Eu quero te dar a oportunidade nessa tarde. Queria convidar a equipe de louvor. E se você quer plantar uma semente, quer devolver o dízimo do Senhor, quer abençoar aquele restante que fica em suas mãos, você vai ter a oportunidade. Eu queria convidar os obreiros. Você vai poder pegar o envelope e você vai segurar esse envelope, e nós vamos estar orando pelas suas finanças. Quero convidar toda a igreja a colocar-se em pé. Eu queria que você concordasse comigo nessa oração. Eu vou estar apresentando aqui os povos e também orando pelas finanças, pela oferta. E aí você vai poder devolver o seu dízimo e ofertar ao Senhor. Erga a sua mão direita. Pai Santo, Pai querido Deus, nós oramos agora como igreja do Senhor, ó Pai. Através, ó Pai, desse despertamento, queremos declarar, ó Deus, o domingo da igreja perseguida, orando pelos povos não alcançados, ó Deus. Orando para que o entendimento, ó Deus, as escamas espirituais caiam, ó Deus, e que todos eles sejam alcançados, que chegue a salvação a todos esses povos, ó Pai. Oramos, ó Deus, para que o Senhor capacite os missionários, ó Deus, Pai, tanto em provisão, tanto em suprimento financeiro, ó Deus, como disposição, que o Senhor esteja levantando pessoas em todo o Brasil, ó Deus, para poder abençoar esses povos. Pai, agora diante, ó Pai, desta palavra, sabendo que o Senhor é o Deus que traz a provisão completa, ó Deus, assim como o Senhor foi com Elias, ó Pai, eu sei que o Senhor deseja, ó Pai, e dar a provisão completa para todos nós, e queremos nos apropriar desse texto, ó Pai, nesta tarde. Eu quero orar nesse momento, ó Deus, consagrando o dízimo ao Senhor, consagrando as ofertas, ó Deus, que estão sendo entregues ao gasofilácio nesta tarde, orando, ó Deus, para que cada família aqui representada, ó Deus, possa desfrutar disso. Senhor, profetizo, ó Deus, o ano da restauração, da restituição plena, ó Deus, sobre todas as finanças. Pai, damos um decreto para que todo o deserto, toda a escassez, todo tipo de limitação financeira caia por terra, mas que venha verdadeiramente um avivamento financeiro, ó Deus. Venha, Pai, e cada um possa desfrutar disso para a honra e para a glória do Senhor. A igreja diga amém. Enquanto nós louvamos, você pode deixar o seu lugar e trazer o seu dízimo e a sua oferta.
o céu descer na terra como nos céus, deixa o céu descer. Vamos ficar de pé e vamos cantar? Declare, Pai Nosso. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como nos céus, deixa o céu descer na terra como nos céus, deixa o céu descer. Olha ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Estamos na Tua presença para receber a Tua palavra, Senhor. Queremos que venha agora a unção do Teu Espírito Santo sobre os nossos corações, para que possamos receber tudo que o Senhor tem para nós nesta tarde. Que a nossa vida receba a transformação, o impacto da Tua palavra. Que venha a Tua unção, Senhor, para recebermos o que os céus têm para nós. Que venha a Tua bênção sobre as famílias da terra. Que venha a Tua bênção sobre as nossas vidas, para que nós também possamos ser abençoadores, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre nós, o mover, a direção do Teu Espírito, para a glória do Teu nome. Podem dizer amém? Pode tomar o seu lugar. Obrigado, queridos. Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desistir. Na semana passada, eu tive a oportunidade de falar sobre oração. E eu iniciei dizendo que a oração mudou a minha vida, mudou a vida da minha casa, da minha família, o meu ministério. Mas algumas coisas tiveram que mudar em mim, no meu entendimento, para que a oração pudesse ter a eficácia e o impacto que ela realmente tem. E eu me propus a falar sobre 6 verdades a respeito da oração que mudaram a minha vida. E eu não consegui terminar a palavra porque o tempo não era suficiente, mas Deus me deu uma outra oportunidade. E eu pensei, Deus me deu uma segunda oportunidade, ou para eu pregar certo, porque eu devo ter pregado errado. Ele me deu mais uma chance, mudar de tema, ou Ele me deu a oportunidade para concluir aquela palavra e entrar naquele tema que eu realmente gostaria de ter entrado e não entrei. E eu comecei a orar, o Espírito Santo, os discípulos falando, os alunos da escola de líderes falando. Eu falei, não, então eu vou terminar a palavra, amém? Eu disse que a primeira verdade que mudou a minha vida foi ter a consciência de que existe um mundo espiritual muito mais real do que o mundo material, e que é lá no mundo espiritual que tudo primeiro acontece. Essa foi a primeira verdade. Diga, é no mundo espiritual que tudo primeiro acontece. A segunda verdade foi que a oração é a chave desse mundo espiritual. Só podemos entrar no mundo espiritual através da oração. E Jesus sabia tanto disso, que Ele desenvolveu uma vida de intensa oração. Diga, a oração é a chave do mundo espiritual. A terceira verdade, fé é crer que as coisas já aconteceram no mundo espiritual. Porque se as coisas primeiro acontecem lá, para depois acontecerem aqui,
nós precisamos acreditar que Deus já fez, para que nós possamos receber aqui no mundo material, e que há um tempo, às vezes é instantâneo, mas às vezes também há um tempo, e nós não podemos desistir, temos que continuar orando sempre, porque há uma guerra no mundo espiritual, para impedir que a bênção de Deus chegue a nós, mas aqueles que não desistem, recebem a bênção de Deus. Então diga, a fé é crer que a coisa que eu peço já aconteceu. A quarta verdade que eu entrei agora na questão da teologia, que eu trazia de outros entendimentos, de outros lugares que eu passei, e que para mim foi difícil receber esse entendimento, que há lugares, os lugares consagrados são portais para o mundo espiritual, e que eu não deveria desprezar a unção do lugar. E foi a partir daí que eu comecei a entender que eu tinha que estar presente. Não bastava para mim estar distante, ouvir alguém dizer, ouvir alguém falar, eu orar na minha casa, eu estar recebendo uma ministração muitas vezes pela internet. A internet é uma bênção, principalmente para quem não pôde vir hoje. Seja abençoado você em nome de Jesus. A internet é uma bênção, mas se eu podia estar presente, eu tinha que fazer o esforço para estar presente, reconhecer a unção do lugar. Diga, lugares consagrados são portais do mundo espiritual. E a quinta verdade que eu quero entrar agora é que a oração, para ter eficácia, ela deve estar acompanhada de atitudes. Muitas vezes nós vivemos orando e as coisas não acontecem. As coisas não acontecem porque as nossas atitudes não estão em sintonia com as nossas orações. E muitas vezes nós cansamos de orar, desistimos de orar, porque não recebemos. Então eu relacionei aqui algumas atitudes que eu tomei, que eu adotei na minha vida, que a minha esposa adotou na vida dela, que a minha casa, a minha família adotou, e que mudaram realmente a nossa vida. A primeira, nós vemos em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus diz: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então não basta só pedir, você tem que buscar e você tem que bater. Buscar e bater é a parte nossa da oração, pedir é a parte com Deus, mas buscar e bater é a nossa parte. Um discípulo estava reclamando, contando as suas dificuldades, e ele dizendo que as portas estavam fechadas, todas as portas estavam fechadas, e eu disse: quais dessas portas você já foi lá e bateu nelas? E ele ficou meio assim, sem saber, e ele disse: eu acho que nenhuma. Eu falei: querido, a porta sempre vai estar fechada. Você ora e a porta vai continuar fechada. A porta só vai abrir no dia que você bater. Se você ficar orando, a porta não vai abrir. Mas se você orar, e se você buscar o caminho que você quer buscar, e se você bater na porta que você quer abrir, Deus vai abrir a porta quando você bater. Amém? Você tem que bater na porta, você tem que buscar aquilo que você, o caminho que você realmente lhe interessa. Essa é a nossa parte da oração. João capítulo 15, versículo 7, Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. A segunda atitude é ter intimidade com a palavra. Não basta eu orar se eu não tenho intimidade com a palavra de Deus. Pastor Clodoilson vive batendo nessa tecla. É preciso ler a Bíblia, é preciso ter conhecimento de Deus, é preciso ter intimidade com a palavra de Deus. A Bíblia diz, a revelação maravilhosa de João, no capítulo 1, versículo 1, ele diz que o verbo era Deus, o verbo era Deus, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e vimos a sua glória, a glória do unigênito,
A palavra é Jesus. O mesmo João teve uma visão em Apocalipse, onde ele viu um cavalo branco saindo do trono de Deus, havia uma coroa sobre aquele que estava assentado, na sua perna, na sua coxa, havia uma inscrição que dizia: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então Jesus é a palavra, e a palavra é Jesus. Não tem como você dissociar as coisas. Então, quando você lê a Bíblia, o que você faz? Você coloca Jesus para dentro de você. Você interioriza Jesus na sua vida. É essa a função que tem a leitura, a meditação da Bíblia. E ele disse: se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverdes em vós, intimidade com Jesus, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Tem que ler a palavra, meu querido. Tem que ter intimidade com a palavra. Tem que viver essa palavra. Tem que praticar essa palavra. Tem que ter atitude para a sua oração ter eficácia. Tem gente que diz: eu não consigo ler a palavra, eu não consigo entender a palavra, eu tenho sono quando eu leio a palavra. Um dia desse, uma discípula da geração falou: pastor, eu estou com tanta insônia. Eu falei: começa a ler a Bíblia, aí você vai começar a dormir, porque tem gente que começa a ler a Bíblia e dorme na mesma hora. É o melhor remédio para dormir para quem não gosta de ler a palavra. Mas se você entra no entendimento do poder da palavra, da importância dessa palavra na sua vida, a sua vida vai mudar. Você vai buscar a Deus, ore ao Senhor, peça a Ele: eu quero amar a Tua palavra, eu quero gostar de ler a Tua palavra, eu quero ter o entendimento. Deus vai te dar, amém? Faça um compromisso com Deus, faça um compromisso, faça a sua oração de buscar. Tem que entender que precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Outra atitude que eu tomei para que a minha oração tivesse eficácia: priorizar o reino de Deus. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então eu posso pedir uma casa nova, eu posso pedir um carro novo, eu posso pedir dinheiro no banco, eu posso pedir dinheiro para saldar as minhas dívidas, eu posso pedir todas as coisas, mas eu tenho que primeiro buscar o reino de Deus. Se eu buscar o reino de Deus, eu estou afinado com a vontade de Deus, e Deus vai poder realizar os desejos do meu coração. É assim que funciona. Se você deseja obter alguma coisa no mundo espiritual, alcançar a sua vitória, priorize o reino de Deus. É o melhor conselho que eu posso te dar. Desde quando eu decidi ter uma célula na minha casa, minha esposa, nós decidimos priorizar o reino de Deus. Quando nós vamos marcar as nossas férias, quando nós vamos fazer uma viagem, quando nós vamos fazer alguma coisa, a gente pensa primeiro no reino de Deus, nos discípulos, nas células, como são as atividades da igreja. Nós começamos a buscar a nossa agenda com a agenda da igreja, porque queremos priorizar o reino de Deus. E quando nós fazemos isso, quando nós passamos a fazer isso, Deus nos abençoou poderosamente. Amém? Priorize o reino de Deus na sua vida. Outra atitude: louvor e adoração. Salmo 100, versículo 4: entrai pelas portas dele com louvor. Entrai pelas portas dele com louvor. O louvor, querido, muda a atmosfera espiritual da sua casa. O louvor muda a atmosfera espiritual do seu trabalho. Comece a colocar louvor na sua casa, louvor no seu trabalho. Quando eu comecei a entrar na visão e comecei a caminhar com meu discipulador, e as coisas eram tão difíceis para mim, era tão difícil eu entender essas coisas, eu brigava tanto com a minha esposa, a gente brigava todo dia, e às vezes brigava 3, 4 vezes por dia, fazia as pazes, já brigava logo em seguida, já brigava fazendo as pazes. Eu ia pedir desculpa, já brigava ali pedindo desculpa para ela. Ela vinha pedir desculpa para mim, a gente já brigava. Querido, era uma coisa terrível. E eu liguei para o meu líder e falei: Manuel,
a coisa aqui não está fácil, a coisa aqui está complicada, eu não consigo mais, aqui é uma atmosfera de briga na minha casa. E ele disse: coloca louvor, enche a tua casa de louvor. Ele escolheu uns louvores para mim e falou assim: ó, você vai colocar, isso aqui vai tocar 24 horas na sua casa. E minha esposa gosta de louvor, então não teve problema, já entramos em concordância com isso, em unidade com isso. Queridos, foi como tirar com a mão. A bênção de Deus veio sobre a nossa casa. Eu sei que no começo parecia assim: não está funcionando, a gente ainda está discutindo, a gente ainda está brigando, e foi passando o tempo, daqui a pouco a gente não briga mais, não acontece mais discussão, não acontece mais desunidade, não acontece mais nenhuma dissensão na casa. Houve uma paz completa, e louvor tocando, e toca até hoje, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Glória ao Senhor. Coloque louvor na tua casa, entre no seu carro, liga o louvor, começa a falar com Deus. Entra na sua casa, liga o louvor de manhã, liga o louvor à tarde, liga o louvor à noite, e se tiver de madrugada acordado, liga o louvor de madrugada. Deus vai encher a sua casa da glória dele. Amém. É assim que funciona, querido. Jejum. Eu era um homem que tinha dificuldade para jejuar. Eu até gostava de orar, mas tinha dificuldade. Aí eu comecei a pedir a Deus, para Deus me dar força, me dar entendimento a respeito do jejum. Mateus capítulo 17, versículo 21. Conta a história, a passagem de que Jesus estava descendo do monte da transfiguração, e os discípulos estavam tentando expulsar um demônio. Estavam tentando expulsar um demônio, e eles não conseguiram. Depois perguntaram a Jesus: por que nós não conseguimos? E ele disse: essa casta não se expulsa senão a força de oração e de jejum. Se a sua oração não está acompanhada de jejum, eu quero dizer uma coisa: você até vai conseguir resolver algumas coisas, você até vai conseguir resolver alguns problemas, atingir alguns objetivos, mas vai chegar no limite que você não vai conseguir passar desse limite, porque há certas castas, há certos problemas, há certas complicações, há certas dificuldades que só com jejum e oração. Foi Jesus que respondeu isso para os apóstolos, foi Jesus que nos ensinou. Então nós temos que entender que é preciso jejuar. Jejue de alimentos, jejue de televisão, jejue de internet, de WhatsApp, jejue, querido, de palavras, jejue de conversas com determinadas pessoas. Jejue, querido, jejue. Entre num propósito com Deus e faça jejum. Se a sua oração não tem sido respondida, se a sua oração não tem atingido o objetivo que você tem proposto, aquilo que você quer alcançar de Deus, entre num propósito de jejum, e o diabo vai sair, o problema vai ser resolvido, o nome de Jesus vai ser glorificado, porque Deus vai derramar a bênção dele sobre você. Amém? Quantos recebem, diga amém. Deus vai te abençoar com jejum. Outra atitude, oferta. Eu já contei aqui meus testemunhos de oferta. Queridos, a oferta é um sinal de fé. Ninguém põe a mão no bolso e dá oferta naquilo que não vê. Você não vê, você não está vendo, mas você põe a mão no bolso. Querido, isso é o maior sinal de fé que alguém pode ter no mundo espiritual. Então a oferta não compra a bênção, mas a oferta é sinal de fé do teu propósito na tua oração. Então quando você fizer uma oração e tiver um propósito de oração, oferte por isso. Diga: Deus, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer isso. Faça uma oferta de fé, uma oferta de coração. Eu já contei aqui que eu fiz ofertas, algumas ofertas pequenas, algumas ofertas grandes, e Deus abençoou, Deus abriu as portas, Deus trouxe a solução para a minha casa, Deus trouxe a solução para o meu trabalho, Deus trouxe a solução para a minha família, sempre ofertando. Diga: oferta não compra a bênção, mas demonstra a minha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Sem fé não adianta orar. Tiago fala, é como aquele que não, como a onda do mar, não vai receber nada. Então, quando você tiver um propósito de oração, oferte, querido, oferte pelo seu trabalho, oferte pela sua esposa, oferte pelo seu trabalho, oferte pelos seus filhos, oferte pelas suas férias, pela sua viagem, oferte aquilo que tiver no seu propósito de oração. Faça uma oferta para Deus. Deus vai selar o seu propósito no mundo espiritual. Deus vai receber esse ato de fé, vai juntar na sua oração e vai responder a tua oração, em nome de Jesus, amém? Vai responder, se você crer, se você ofertar. Outra atitude que eu tomei na minha vida, foi a não desprezar a unção e a orientação dos meus líderes. Querido, é tão maravilhoso o mover celular, a visão celular é tão maravilhosa, porque o apóstolo não pode estar na nossa casa todos os dias, o apóstolo não pode estar com você ouvindo o teu problema, mas ele ungiu aqui neste altar um líder, ele pôs o óleo sobre ele, pôs a unção dele sobre um líder, que pode te atender a qualquer hora do dia e da noite. Não despreze a unção que está sobre o seu líder. E muitas vezes eu, em dificuldade, eu falava, Manuel, hoje eu não posso, não aguento mais, acabou, é o último dia, não dá mais. E ele orava por mim, falava, querido, fecha os seus olhos aí onde você está, fecha onde você está agora? Eu estou no meio da rua, de madrugada, andando, sem saber para onde ir. Ele falava, ora aí agora, eu vou orar por você, fecha os seus olhos, aquieta o teu coração, persiste, permanece, persevera, eu estou com você, você vai vencer, você vai caminhar, eu estou com você, você vai chegar lá, Deus vai te abençoar. Querido, estou aqui hoje para contar o milagre que Deus fez na minha vida, porque Deus ouviu as orações, porque Deus uniu o meu coração, o coração do meu líder, e eu pude respeitar a unção que estava sobre ele. Então é maravilhoso, querido. Não se afaste do teu líder, comunique a sua necessidade com o seu líder, compartilhe os seus objetivos de oração com o seu líder, compartilhe as suas necessidades de oração com o seu líder, esteja perto dele, respeite a unção que está sobre ele, não é pouca coisa não. Ele não precisa saber mais do que você, ele não precisa ser mais inteligente do que você, ele não precisa ter mais conhecimento do que você, ele não precisa ser mais intelectual do que você, ele tem a unção, é o que basta, e a unção é que vai resolver o seu problema. Amém? Pode aplaudir mais forte, que é para o Senhor Jesus. Não despreze a unção do seu líder. Isso fez toda a diferença na minha vida. E quando eu começava a orar, eu falava, Senhor, eu estou debaixo dessa unção, Senhor. Eu sou um discípulo obediente. Eu compartilhei com o meu líder. Eu falava, eu tenho, Senhor, colocado diante dos meus líderes os meus propósitos. Deus me deu a vitória, querido. Deus me deu a vitória. E Ele vai te dar a vitória também, amém? Você recebe? Levante a sua mão. Diga, eu recebo a minha vitória. Eu não desprezo a unção que está sobre o meu líder. Dê um aplauso ao Senhor. Glória ao Senhor. Outra atitude que eu tive, que mudou a minha vida, foi fazer viagens com propósitos espirituais. Queridos, eu fui, a primeira vez que eu fui para Manaus, fiquei num albergue. Olha só, um homem de 50 anos de idade ir para um albergue da juventude. Eu não tinha dinheiro para ir, não tinha condição nenhuma. Eu fui, fiquei lá, não tinha, ou eu escolhia ou almoçar ou jantar. As pessoas queriam sair, eu não tinha dinheiro para sair. A situação que eu estava indo para Manaus, não tinha condição nenhuma, mas eu disse, eu vou porque eu quero receber a bênção. Eu quero fazer propósito, Deus vai abençoar a minha viagem, Deus vai abençoar a minha vida, Deus vai abençoar o meu ministério. Eu entendi, queridos, eu entendi que há um propósito espiritual, que Deus vai mover o céu sobre a minha cabeça, quando eu entrar nessa rota de receber a unção daqueles lugares que nós temos honrado, daquelas pessoas que nós temos honrado. Então eu fiz um propósito
e Deus me abençoou. Eu fiz um propósito para Porto Seguro, Deus me abençoou. Eu fiz um propósito para Jerusalém. O propósito para Jerusalém foi tremendo. Eu tenho uma advogada que trabalha para mim. Ela não é evangélica, ela não é crente, mas ela fala assim: eu creio que Deus existe, porque o milagre que Deus fez na vida do Enivaldo, na viagem para Jerusalém, não existe. Coisa tremenda. Eu estava em Brasília há 1 ano, nunca abandonei a minha célula, eu tinha minha família aqui, eu todo sábado tinha célula, eu tinha determinado de não mudar. Falei, eu vou ficar em Brasília um tempo e depois eu vou conseguir a minha remoção. Então eu ficava nessa ponte aérea. Queridos, eu viajei mais que deputado, viajei mais que senador. Eu estava cansado, não aguentava ver avião mais. Todo final de semana eu tinha que ir para Brasília, segunda de madrugada, e toda sexta-feira voltar de Brasília para cá. Além do cansaço, do desgaste físico, emocional, era um desgaste financeiro tremendo. Tinha mês que eu cheguei a gastar R$3.000 de passagem, e eu falava: Deus, eu quero a minha remoção, eu quero a minha remoção. Então eu busquei, vim aqui a Campo Grande, conversei com as autoridades aqui. É possível a minha transferência? Não, não é. Fui lá em Brasília, conversei com as autoridades de lá. É possível a minha transferência? Não, não é. Campo Grande não tem chance nenhuma de abrir uma vaga, nenhuma, esquece. Esse é um negócio que você tem que tirar do seu coração. Olha, eu tenho lugares para você aqui, vamos trabalhar aqui em Brasília, traz a sua família para cá. E meu coração desanimou tanto, querido, tanto. E eu liguei um dia para minha esposa lá de Brasília e falei: olha, arruma suas coisas e vem embora. Vem embora, porque eu não aguento mais, não vai dar mais certo. Esse negócio está me cansando demais, está me esgotando demais. E ela disse: faça um propósito de ir para Jerusalém. Eu falei: como assim? Ela disse: faça um propósito para Deus abrir uma vaga em Campo Grande, para você conseguir vir para Campo Grande através da remoção. E você faz um propósito de ir para Jerusalém, Deus vai abrir a vaga. E quando você voltar de Jerusalém, você já vai voltar para trabalhar em Campo Grande. Eu falei: eu vou fazer esse propósito. Eu liguei para o pastor, eu falei: pastor, eu vou para Jerusalém. Ele: amém, querido. Eu falei: eu vou para Jerusalém com esse propósito de conseguir a minha remoção. Ele: amém. E eu comecei a dar os primeiros passos. E quando chegou mais ou menos em dezembro, no início de dezembro de 2013, eu comecei a fazer as primeiras contas. Eu não tinha dinheiro para ir, ainda não tinha, porque o meu gasto era muito alto, com passagens, com viagens, estava realmente complicado para mim. E a minha esposa falou: não, se precisar eu vendo meu carro. E eu falei: não, eu vou fazer um empréstimo, eu vou fazer um financiamento, e a gente vai pagar essa parcela, eu não sei como, mas a gente vai dar um jeito, porque eu precisava tirar essa despesa para eu poder ter dinheiro para pagar. E eu fiz um empréstimo na fé, mandei o dinheiro para a Conexão Tour, fechei o meu pacote. Queridos, naquela semana que eu fechei meu pacote, saiu um edital, dizendo, abrindo oportunidade para remoção para várias cidades no Brasil, e uma das vagas que abriu naquele edital foi uma vaga para Campo Grande. Amém, glória a Deus. Uma vaga para Campo Grande. Mas olha só, o milagre não foi só esse, o milagre foi mais tremendo ainda, porque quando abriu a vaga para Campo Grande, eu falei para todo mundo: gente, eu vou, feito um concurso, as pessoas têm a opção, todos podem pedir Campo Grande. Mas eu olhei geral, eu falei: só tem eu, ninguém quer Campo Grande. Glória a Deus, só tem eu. E aí eu fiz a minha inscrição para Campo Grande. E eu todo feliz: obrigado, Senhor, chorando de alegria lá em Brasília. Quando chegou no dia seguinte que eu fui trabalhar, um colega veio falar comigo, falou: Enivaldo, eu sei da sua vontade de voltar para Campo Grande, mas sabe o que acontece? Minha esposa, ela quer ir tanto para o Paraná, mas não abre vaga para o Paraná, para a minha cidade no Paraná, então eu pedi Campo Grande na sua frente. Eu falei: meu Deus do céu, deu vontade de xingar ele de tudo quanto é nome. Eu ia sair da fé ali.
Aí já é lógico que eu me segurei, né? Claro. Eu falei: rapaz, como é que você faz um negócio desse comigo? Você tirou a minha chance, cara. Rapaz, você quebrou minhas pernas. Não faz um negócio desse com seu amigo, não. Você trabalha do meu lado. Rapaz, podia ser qualquer pessoa do Brasil, podia ser uma pessoa lá do Tocantins, mas aqui do meu lado, tirar a minha vaga. Ele falou: mas é que não tem jeito, a minha esposa não aguenta mais, ela quer ir embora mais para perto do Paraná, lá para minha cidade de Foz do Iguaçu, não abre vaga para lá, você sabe que não abre. Então eu tive que colocar Campo Grande. Rapaz, eu fiquei triste, acabado, triste. Postei até uns negócios no Facebook, depois me ligaram, falaram: não faz isso não, coração amargurado, sabe aquelas coisas que você faz quando você está desesperado? Essas coisas aí, eu fiz. E aí, coração amargurado, e o Wagner lá em Brasília tentando me acalmar, me ajudar, acalentar meu coração. Onde você está? Eu estou aqui, eu vou aí te buscar. E ele ia meia-noite lá no meu apartamento me buscar, para a gente conversar, para a gente ir para a academia meia-noite. Não, você esquecer, você malhar um pouco, esquecer um pouco isso. E eu liguei para o meu pastor, falei: pastor, acabou, pastor, acabou a minha vontade de ir para Campo Grande, abrir uma vaga, mas uma pessoa que tem prioridade sobre mim pediu a vaga. Aí ele falou: ainda que esteja morto, viverá. Aí eu liguei para minha esposa também, chorando, e ela falou assim: você vai para Jerusalém, e quando você voltar de Jerusalém, você vai trabalhar em Campo Grande, continua na fé. E eu falei, dei aquela reanimada assim, né? E falou: tá bom, vamos continuar orando, vamos voltar para a luta, vamos voltar para a guerra. E eu voltei, queridos, comecei a orar de novo, comecei a me animar de novo, e de repente, quando foi publicado aqui quase um mês depois, foi publicar o edital das soluções daqueles pedidos. Queridos, Deus abriu a vaga do meu colega lá na cidade dele, mandou ele para lá e me mandou para Campo Grande. Dá um aplauso ao Senhor. O milagre foi maior, glória a Deus, foi maior, porque abriu uma vaga onde não existia, para que eu pudesse vir para Campo Grande. Quando chegou o aviso eu tinha um período de remoção, né? E chegou o meu aviso do período de remoção: você vai ficar daqui em diante, você não trabalha mais porque você já está de remoção. Quando você voltar a trabalhar, você não vem mais para Brasília, você já volta para Campo Grande. Eu olhei nas datas, era justamente o dia que eu pisava aqui em Campo Grande, voltando de Jerusalém. Dá um aplauso ao Senhor. Propósito, querido, propósito, Deus faz. Outra atitude que eu tomei foi que eu entendi, e que veio desse púlpito, meu querido. Eu não inventei nada disso não, nós estamos sendo ministrados aqui desse púlpito. É que às vezes eu pego a palavrinha assim que vem tão sutil. Graças a Deus o Espírito Santo tem me dado sensibilidade. O pastor Clodoilson ministrando, os outros pastores, pastora Ana, os outros pastores ministrando, o apóstolo ministrando. Às vezes uma palavrinha vem tão simples: falar em línguas todos os dias. Eu vim de uma igreja que falar em língua era uma coisa que eu tinha que estar em êxtase. Que isso? Falar em línguas era uma coisa assim, sobrenatural mesmo, mas tinha que estar em êxtase, em momentos absolutamente especiais. Não era falar em línguas, não era qualquer coisa, não era qualquer hora. E eu entendi pelas ministrações aqui que eu tinha que falar em línguas todos os dias. Eu precisava fortalecer o meu espírito, eu precisava fortalecer a minha vida, e só através de uma oração em línguas estranhas. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo nos ensina que falando em línguas, orando em línguas, meu espírito ora bem. Então eu entendi que eu precisava muito falar em línguas, e eu comecei a entrar nessa rota de falar em línguas, todos os dias, toda oração, sempre que eu posso. Eu entrava no meu quarto, eu entrava no meu cantinho lá, eu entrava no meu carro, eu entrava na minha sala de trabalho, em qualquer lugar, eu chegava, que tivesse uma oportunidade, eu ia orar, eu orava em línguas, e Deus começou a fazer algo tremendo na minha vida, meu irmão.
Então, se você não ora em línguas, entenda, querido, é necessário orar em línguas, e é necessário orar em línguas todos os dias. Você precisa estar capacitado, você precisa mergulhar nas profundezas de Deus, você precisa mergulhar na amplitude da graça de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus. É para isso que Deus fez as línguas. Eu entendo que as línguas estranhas são restabelecimento da comunicação que havia no Éden. Deus tinha uma comunicação com os homens no tempo do Éden. Essa comunicação foi rompida na Torre de Babel. Na Torre de Babel foram distribuídas as línguas. A língua, a comunicação que Deus tinha com o homem era outra. E na Torre de Babel vieram línguas diferentes para afastar as pessoas, para que as pessoas fossem desorientadas do seu desígnio contra Deus. E isso foi um sinal de humanidade, um sinal de afastamento da presença de Deus. Depois, quando veio Jesus, ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E eles ficaram em Jerusalém, e eles estavam orando no cenáculo, eram quase 120, e de repente veio do céu um som como de um vento, veemente, impetuoso, e eles começaram a olhar, e línguas repartidas, como que de fogo, começaram a pousar sobre a cabeça de um e de outro, e eles começaram a falar em línguas estranhas, e as pessoas que estavam lá, de todas as nações, começaram a ouvir e a entender na sua própria língua. Então foi restabelecida a comunicação que foi perdida em Babel, foi restabelecida em Pentecoste. Então, quando você fala em língua estranha, você está voltando lá para o Éden, falando com Deus na viração do dia. É essa comunicação que Ele quer ter com você. Amém? É isso que Ele quer, querido, restabelecer essa comunicação. E por isso é importante falar em línguas. Quem não fala em língua aqui aí? Levante a mão. Quem não fala? Você vai falar hoje, amém? Você pode falar hoje. Esses dias eu estava orando na célula, conversando com os discípulos, e dizendo que nós vamos ter um evento de oração. E eu disse: Deus pode tirar línguas estranhas. E uma discípula, ela, de madrugada, ela levantou para orar. E quando ela começou a orar de madrugada, Deus deu línguas estranhas para ela. Vamos dar um aplauso ao Senhor? Deus faz, mas você tem que desejar. Você tem que desejar. Finalizando, querido. A sexta verdade: orar é falar, profetizar e repreender. Diga: orar é falar, não é pensar, não é meditar, não é raciocinar. Orar é falar. Muitas pessoas trazem a religiosidade antiga de que orar é ficar quietinho no seu canto, imaginando as coisas com Deus, fazendo aquela meditação transcendental. E quando a Bíblia diz que orar é falar, todas as vezes que a Bíblia fala que alguém orou, a Bíblia fala que alguém ouviu a oração, que alguém viu a pessoa orando, ou a Bíblia chega até a descrever a oração da pessoa. É porque alguém falou. Orar é falar. Deus valoriza a sua palavra. Deus valoriza tanto a palavra que Ele estabeleceu que a oração principal é falar. Eu não digo que não haja situações especiais em que você não possa falar, e que você ali, e você entra em contato com Deus mesmo nos seus pensamentos. Eu não digo que isso não possa ocorrer. Pode sim, mas principalmente orar é falar. Você tem que abrir a sua boca e falar. Não adianta você ficar orando apenas em pensamento, como se as coisas fossem mudar por uma força de pensamento positivo. Isso não é oração. Pensamento positivo não é oração. Orar é falar. Você tem que abrir a sua boca e falar. Ah, eu não sei falar. Como que não sabe falar?
Você já aprendeu a falar, você contata com as pessoas, você abre a sua boca, você conversa. Então você sabe falar com as pessoas, você sabe falar com Deus também. Então você tem que saber que a sua oração é falar. Diga, orar é falar. Eu não vou ficar em silêncio, eu vou falar. É assim que tem que ser. Fale. Mas você pode falar com Deus e você também pode profetizar sobre coisas e situações. Eu, quando estava estudando para o concurso da AGU, alguns me achavam até maluco, que a gente tem que ser meio doido mesmo para Jesus, viu, gente? Para as coisas acontecerem na nossa vida. Eu estava às vezes com um amigo ou com a família, dentro do carro, e eu passava em frente da AGU e falava assim: AGU, eu vou trabalhar aqui, viu? Estendia minha mão. É assim que funciona, você tem que falar. O profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 1 de Ezequiel, Deus falou com Ezequiel: fala aos montes. Jesus falou com o vento, Jesus falou com o mar. Os discípulos ficaram admirados. Quem é esse que fala com o mar, que fala com o vento? Ele obedece. Jesus falou com a figueira e ela secou. Eles ficaram admirados. E ele disse: mas se você falar com esse monte, ele sai daqui e te obedece. Então você tem que falar, meu irmão, você tem que profetizar. Abençoa a sua casa, abençoa o seu trabalho, abençoa a sua cidade, abençoa o seu bairro. Passa lá no lugar onde você quer morar e fala assim: eu vou morar aqui. Profetiza sobre o seu trabalho, na porta do seu emprego, na empresa que você quer trabalhar, na empresa que você quer conquistar. Levanta a tua mão e diga: eu vou trabalhar aqui, eu vou conquistar esse lugar, Deus vai me dar esse lugar, eu vou chegar, vou entrar, vou tocar e eu vou possuir em nome de Jesus. Amém? Abra a sua boca e fale, profetize sobre as coisas. Por último, orar também é falar, é profetizar e é repreender. Repreender quem? O cão, o diabo. Não tenha medo de falar o nome dele, não. Diabo significa enganador, e Satanás significa adversário. Então, se você não quer falar diabo, não quer falar Satanás, fala enganador, fala adversário, porque tem gente que tem medo, né? Não precisa ter medo não, querido. Você pode falar, repreender o diabo, e você tem que repreender. E tem certas situações que não adianta ficar orando não, meu irmão. Tem certas situações que você tem que se levantar e falar: passa, diabo. Você tem que repreender. Você tem que tomar autoridade no nome de Jesus e determinar que ele sai da sua casa, sai da sua vida, deixa as suas finanças, deixa os seus, devolva, restitua. Minha esposa uma vez perdeu o celular dela, e era recém-comprado. O grupo de louvor pode ver. Recém-comprado o celular dela, e ela foi fazer uma visita que ela não queria fazer. E foi até meio contrariada, era a casa de meus parentes, sabe como é que é essas coisas, né? E quando voltou, chegamos em casa, ela perdeu o celular. Falei: meu Deus do céu, já foi num lugar que não queria ir, ainda perde o celular. Agora sim. E eu, na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo: manda o diabo devolver. Manda o diabo devolver. Eu falei: diabo, você vai devolver esse celular, vai devolver, eu não vou aceitar essa perda não. Se foi Deus que me deu, você não vai tomar. Eu comecei a repreender o diabo. Eu nem orei, nem falei com Deus não, eu comecei direto, repreendendo o diabo. Aí sabe o que eu fiz? Eu entrei no carro e voltei lá para o lugar. Ela falou assim: para onde você vai? Essa hora você não vai mais conseguir, alguém já pegou, e naquele breu, como é que você vai achar? Era uma rua, queridos, uma rua, um breu, que ninguém conseguia ver nada. E eu comecei a andar naquela rua, desci do meu carro, e falei: diabo, devolve, devolve, diabo, devolve, devolve. De repente eu piso no negócio, e eu vou ver o que é. Era o celular. Dá um aplauso ao Senhor. Eu tinha um problema muito sério com uma empresa que me devia um dinheiro, e na célula eu falei que eu estava com esse problema, e o meu líder falou assim: não aceita não, querido, manda o diabo devolver. Foi ali que eu me toquei, e eu comecei a mandar o diabo devolver. Eu vinha para a igreja aqui e falava: diabo, devolve, devolve.
Era uma empresa que faliu, entrou em falência, não tinha condições nenhuma. Eu ligava para o dono da empresa e ele dizia: olha, eu estou em recuperação judicial, estou prestes a decretar falência, meus bens estão bloqueados, minhas contas são bloqueadas, eu não posso te pagar, não posso pagar ninguém. E eu continuei orando: o diabo devolve, diabo devolve. Ele parou de me atender, e eu: diabo devolve, restitui aquilo que você tomou de mim, restitui. Não vai ficar nenhuma unha, diabo, na sua mão, é meu. E um dia eu liguei para ele, ele me atendeu. Ele falou: eu já sei o que você quer, Nivaldo, mas você sabe que a minha situação não está fácil. Eu falei: eu sei que a sua situação não está fácil, mas você tem que me devolver o que é meu, você tem que pagar aquilo que me é de direito. E ele falou assim: então tá bom, vem buscar, eu tenho 2 carros aqui, vem buscar os 2 carros para o pagamento, tá bom para você? Eu falei: tá ótimo. E fui buscar, eu não tinha nem dinheiro para ir buscar os carros, foi o Jean ali que pagou minha passagem, pagou a gasolina, nós fomos buscar os carros, vendi os carros, paguei minhas contas, o nome de Jesus foi glorificado, porque o diabo soltou, e tem que soltar mesmo. Quero que você fique de pé. Em primeiro lugar, eu gostaria que você orasse, abrisse a sua boca e falasse com Deus. Falasse com Deus aquilo que você mais tem precisado. Sabe qual é a oração que Deus ouve, querido? A oração que Deus ouve é: muda a minha vida. Deus não ouve a oração da hipocrisia. Sabe qual que é a oração da hipocrisia? Jesus disse: você quer tirar a trave do olho do seu irmão e não vê a que está no seu olho? Tem muita gente que fica orando: Jesus, transforma a minha família, transforma a minha casa, transforma o meu esposo, transforma a minha esposa, mas você não pede a transformação da sua vida. Então você tem que primeiro pedir a transformação da sua vida. Você tem que entrar na rota de transformação do seu coração. É essa oração que Deus ouve: Deus, muda a minha vida. Eu quero que você entre nessa oração agora. Abra a sua boca e comece a louvar. Comece a orar. Comece a orar. Abra a sua boca. Muda a minha vida, Senhor. Muda a minha vida. Muda a minha vida de oração. Tira, Senhor, todos esses limites da minha vida. Senhor, muda o meu entendimento. Muda a minha compreensão espiritual. Muda, Senhor, os meus valores. Muda, Senhor, a minha intenção, a motivação do meu coração, o motivo das minhas orações. Muda, Senhor, a minha vida. Muda o meu entendimento. Muda o meu coração. Muda, Senhor. Muda, Senhor. Muda, Senhor. Abra a sua boca, querido. Abra a sua boca. Não fique quieto. Não fique quieto. Comece a clamar. Comece a clamar. Comece a clamar. Pede a Ele. Muda a minha vida. Muda a minha vida. Oh, muda a minha vida. Comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Muda a minha vida. Oh, muda, Senhor. Muda, Senhor. Muda, Senhor. Transforma-me, Pai. Transforma-me, Deus. Transforma o meu coração, Senhor. Que não haja limite para mim, ó Deus. Que a minha oração seja eficaz, que a minha oração seja poderosa, que a minha oração alcance os céus, que sejam mudados os céus da minha casa, os céus do meu trabalho, os céus da minha vida sobre a minha cabeça, sejam abertos agora, ó Pai. Muda a minha vida, oh Senhor, muda a minha vida. Agora você que fala em língua, comece a falar em línguas. Você que fala em línguas, comece a falar em línguas. Você que não fala em línguas, comece a falar em línguas agora. Recebe, recebe a unção, recebe a unção, recebe a força, recebe a glória de Deus, recebe a unção do Pai, recebe a presença do Filho, recebe agora. Comece a falar em línguas.
Comece a falar em línguas. Comece a falar em línguas. Entre na atmosfera de Deus. Entre na presença de Deus. Entre na glória de Deus. Deixa a glória de Deus descer sobre a sua vida. Deixa o céu descer sobre a sua vida. Deixa o céu descer sobre a sua casa. Deixa o céu descer sobre a sua família. Deixa ele descer. Fala assim, fala com ele. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. É o reino. É a glória pra sempre. Amém. Chame a glória de Deus. Chame a glória de Deus. É a glória pra sempre. Chame a glória de Deus. Ainda de pé, eu quero que você dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Nós vamos mandar o diabo sair, amém? Ele vai sair da sua casa, ele vai sair da sua vida, ele vai sair da sua família, ele vai sair do seu trabalho, ele vai sair das suas finanças, ele vai sair do seu ministério, ele vai soltar, ele vai restituir, ele vai devolver, porque não é dele, é seu, então ele vai devolver, amém? Diga: Pai, eu tomo a autoridade no nome de Jesus sobre o mundo espiritual. Reveste-me agora da autoridade do céu pelo sangue de Jesus. Diga: diabo, devolve, restitui o que não é seu, o que você levou, que era meu. Devolve em nome de Jesus. Sai da minha casa, sai da minha vida, sai do meu filho, sai da minha família, sai do meu trabalho, sai das minhas finanças, sai da vida das pessoas que eu amo, sai da minha vida, do meu coração. Diga: sai, 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 em nome de Jesus. Dê um brado de júbilo ao Senhor. Erga suas mãos e declare: Teu é o reino, teu o poder, tua glória pra sempre. Aumente o som e grita: Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vá em paz. O poder